Olá, seja bem-vindo à Semana Intro DTM. Isso, você que acessou o nosso link, você que é o meu convidado, você que faz parte da minha comunidade, o DTM Sem Segredo, seja muito, mas muito bem-vindo. E é com uma alegria enorme, uma satisfação em ter você aqui comigo, que nós iniciamos hoje a Semana Intro DTM. E o meu propósito foi o que eu já prometi nos vídeos que vocês têm me acompanhado. Vocês terão acesso às 3 aulas, veja a importância. Hoje começamos com a aula número 1 e o projeto são 3 aulas imperdíveis durante essa semana. E não se esqueça, domingo, dia 1º/10, à meia-noite, nós vamos tirar as 3 aulas do ar, ok? E vamos começar com um assunto muito importante. Essa primeira aula eu selecionei falar sobre semiologia nas disfunções temporomandibulares. Vamos recorrer a 10 perguntas básicas que eu julgo de muita pertinência para você clínico e para você que também já vem militando na área de DTM e dor orofacial. Essa mídia eu já mostro trazendo você as 10 perguntas básicas para identificar disfunção temporomandibular. Isso mesmo, a Academia Americana de Dor Orofacial nos oferece essas 10 perguntas básicas. E alguns de vocês já me perguntou anteriormente em alguns vídeos, ou até mesmo agora na comunidade, e durante o início da semana Intro DTM, Jorge, eu posso mesclar com outras perguntas, eu posso mudar a sequência dessas perguntas? É lógico que você pode, não tem a menor dúvida. O que eu trago para vocês nessas 10 perguntas, e eu sigo a sequência da Academia Americana, é um algo a mais para você. Agora, você pode jogar com uma pergunta diferente, mas vai depender daquilo que o teu paciente vai apresentar para você. Não tenho dúvida que você vai formando cada vez mais o seu jeito, da tua maneira, sem perder a essência de tudo aquilo que você vem acompanhando e aprendendo com a gente no DTM Sem Segredo. Das 10 perguntas básicas, o mais importante que eu vejo é nós termos uma sequência lógica de pensamentos. E veja o que a gente pode tentar mostrar para você aqui. Então vamos iniciar com as 10 perguntas básicas para diagnosticar ou identificar disfunção temporomandibular. Faço uma pergunta. Qual a sequência ideal de perguntas? Já respondi agora há pouco. Você vai fazer a sua sequência ideal. Caso a sequência na qual eu vou mostrar para você não seja o ideal daquilo que você esteja adaptando-se ou que você já se adaptou, não há problema algum. O mais importante é que nós possamos juntos terminarmos essa primeira aula com uma sequência lógica, adequada e ideal de pertinência dos sinais e sintomas do teu paciente. Combinado? Como que eu posso ter probabilidade de diagnóstico? Aqui vai uma dica. Se das 10 perguntas, veja só, 6 forem assertivas, 6 ou mais forem positivas e fizerem sentido e representarem sinais e sintomas de relevância ou que representem a queixa principal do teu paciente, você está provavelmente diante de uma DTM ou articular ou muscular, ok? Respostas positivas ou que representem as queixas. É isso que nós queremos. Respostas menos evasivas, perguntas diretas, positivas, que representem exatamente aquelas queixas do paciente. Associar sinais e sintomas de DTM. Aqui vai a dica. Toda vez que você estiver diante de uma queixa principal do teu paciente, procure associar outro sinal e outro sintoma. Exemplo, olha, doutor, eu tenho uma dor muscular, eu tenho um cansaço aqui ao mastigar. Pergunta, existe um outro sinal, um outro sintoma que acompanha essa dor muscular? Faz sentido a gente começar a pensar em associar sinais e sintomas de DTM nos nossos pacientes? E é isso que eu quero começar a despertar dentro da sua propedêutica.
dentro da sua tomada de questionamento dos seus pacientes com DTM e ou dor orofacial. Excluir pacientes assintomáticos. É para isso que também você vai ter o uso adequado dessas 10 perguntas, que ao final você vai poder 100% excluir pacientes com DTM muscular ou DTM articular. Ponto. Esse vai ser o propósito principal dessas 10 perguntas de semiologia em DTM e dor orofacial. E vamos aproveitar que eu coloquei para vocês essa imagem, boca fechada e boca aberta. Olha que interessante, vamos seguir na mídia aqui. Eu consigo observar a cabeça dessa mandíbula aqui de boca fechada e um disco interposto provavelmente numa posição ideal. Mas, quando eu também tenho boca aberta, eu posso manter esse disco numa posição ideal. Vamos imaginar que essa cabeça da mandíbula esteja nessa posição e esse disco articular permaneça deslocado para frente. Vamos imaginar que de boca fechada, esse disco articular já tenha um posicionamento mais anteriorizado. E essas são as condições nas quais a gente consegue inferir que ruídos articulares numa cabeça da mandíbula em posição ideal adequada e máxima intercuspidação e uma possibilidade do disco anteriorizado no movimento de rotação para translação, ok? Lembrando um pouco da biomecânica, rotação e translação, eu tenho um ruído, provável inferência de termos um disco deslocado para anterior, e quando essa rotação se dá por volta de 20, 25 milímetros de abertura, esse disco ele se encaixa novamente e segue uma abertura, ok? Isso é uma dica clínica para você. Então, ruídos articulares estão muito associados a deslocamentos dos discos para anteromedial. Lá para frente, quem sabe a gente pode discutir no DTM Sem Segredo, nossos cursos online, para que você possa sedimentar mais esse diagnóstico diferencial. Então, a pergunta 4, ela tem pertinência de uma possível DTM articular também, ok? Pergunta número 5. Seu rosto ou sua face ficam rígidos, apertados ou cansados regularmente ou com uma frequência normal? Então, cansaço na face, rigidez muscular também. Apertamento, cansaço, fadiga, está mais referindo a processos o quê? Musculares. Então veja, a pergunta número 5 abre também um seguinte precedente. Vamos lá. Esse apertamento, ou a gente viu aqui, essa rigidez, esse cansaço, pode estar, como mostra a nossa mídia aqui na pergunta número 5, pode ser, veja só, pode ser um indicativo de apertamento de dente em vigília. Isso, a literatura é muito assertiva e farta para garantir para você que o grande vilão das disfunções temporomandibulares do tipo muscular e às vezes até por uma segunda intenção articular é em os apertamentos de dente diurno. Isso mesmo, como mostra a nossa mídia aqui. O apertamento de dente durante o dia, ou seja, chamamos de apertamento dental em vigília, esse sim é o grande vilão das oportunidades de manutenção de DTM muscular. Pergunta número 6. Você tem dores na orelha, têmporas ou no rosto? Veja a importância dessa pergunta. Você tem dor na orelha, têmporas ou no rosto? E olha como eu mostro essa imagem. É muito importante que durante a tomada dessas perguntas nós possamos fazer esse exato link. Dor no ouvido, dor na mandíbula, dor de dente, dor na cabeça. Essa dor que parece que se espalha para o teu paciente. Geralmente, esse já é um paciente que se responde sim, provavelmente já é um paciente mais crônico.
essa dor de ouvido, essa dor na cabeça, essa dor na nuca, essa dor na face, ela já pode ter sido iniciada por uma simples, desculpa até entre aspas, né? Uma simples dor muscular, às vezes mal conduzida por nós. Então, esse paciente, muitas vezes mal orientado ou mal conduzido, ele pode gerar uma resposta positiva nessa pergunta número 6, ok? Então, vai anotando essas possibilidades aí no seu caderninho. Pergunta número 7 vai fazer correspondência às dores na cabeça, dor no pescoço, dor na nuca com frequência. Veja, ao mesmo passo que a pergunta número 6, agora eu tenho dor na cabeça, eu tenho dor na cervical, ou seja, tenho dores no pescoço, tenho dores na cabeça. Qual é a frequência? Qual a relação dessa pergunta número 7 com as primeiras perguntas que nós fizemos? Será que essa dor de cabeça pode estar associada àquele cansaço muscular? Será que aquele cansaço muscular pode estar agregando valor a essa dor de cabeça? Quando a resposta da 7 é sim, essa é a hora de você anotar na tua ficha e depois fazer as correspondências durante a sua tomada do seu exame clínico. Então, isso é muito importante que você anote essas relações diretas ou possivelmente indiretas de dores associadas com DTM. E olha a imagem que eu mostro para vocês. Isso mostra essa mídia, um cansaço, uma possibilidade de dores à distância, cervicais, dores na cabeça. Elas podem ter sim um relacionamento muito direto. Quantas dores em nível cervical podem gerar dores na cabeça, dores à distância, mesmo em dentes, na mandíbula, na face. Isso é muito pertinente dos nossos pacientes, principalmente os pacientes crônicos de DTM. Pega bem a imagem da resposta número 7 e fixa isso para você. Veja e reveja quantas vezes você achar que é pertinente para o seu aprendizado e para o seu amadurecimento na pesquisa e interpretação de DTM e dor orofacial. Pergunta número 8. Você sofreu algum trauma, acidente recente? Isso é muito interessante você perguntar. Pode ser que o seu paciente, nesse momento que ele está sendo acometido por uma DTM muscular ou articular ou um dolorimento na face, ele se esqueça desse detalhe. Então é muito importante que você pergunte para o seu indivíduo, que você questione o teu paciente. Seu João, Dona Maria, houve algum acidente, houve alguma intercorrência importante de um trauma recente que a senhora sofreu na região da cabeça, pescoço ou de face? Faz sentido essa pergunta? Sim, porque nós podemos ter, óbvio, não é uma sequência óbvia de respostas, mas essa mídia, até de uma certa forma com uma brincadeira, mas às vezes o paciente foi acometido no passado, mesmo não tão recente, por um trauma e ele esquece de responder isso positivamente para você. Mas é importante que você possa relacionar a um possível ou não trauma as respostas positivas das suas perguntas a partir de uma investigação para DTM muscular ou articular. Tá fazendo sentido? Tá anotando tudo aí? Então vamos em frente. Pergunta número 9. Você notou alguma alteração recente na sua mordida? Olha, essa é uma das perguntas mais importantes que eu posso mostrar para vocês. E por que eu falo isso? Porque vamos aproveitar essa imagem que eu trouxe aqui na mídia da pergunta número 9. Pacientes, anota, acende a luzinha vermelha. Pacientes com mordida aberta anterior, sem causa aparente, mordida posterior, aberta posterior, você possivelmente pode estar diante ou de uma contratura muscular em excesso, que é muito difícil você encontrar, como se fosse um espasmo da musculatura, ou lógico, depois de uma extração de terceiros molares, a realização de um implante, pode haver um trauma, extravasamento de tecido, todo aquele processo inflamatório que você bem sabe,
pode ser acometido por uma contração muscular em nível do músculo masseter e haver abertura ou não de uma mordida. É muito raro. Mas o que é de pertinência é você imaginar uma mordida aberta anterior, sem trauma e sem uma causa aparente, suspeite de processos intraarticulares. E aqui vai uma dica, não uma inferência, mas uma dica. Pacientes com mordida aberta anterior, que em pouco tempo havia uma oclusão normal, suspeite de uma perda importante de substância, ou seja, uma perda importante de reparo, uma perda de posicionamento da articulação temporomandibular dentro da fossa. Isso é muito importante. Esse já é um caso que nós sugerimos que você faça uma solicitação de imagem. E no caso você quer ver osso, você quer ver função óssea, tomografia. Se você achar que é pertinente uma solicitação de um exame para o disco ou tecido mole, ressonância nuclear magnética, ok? E chegamos na número 10, não menos importante que as outras, é lógico, é uma sequência que a gente procurou seguir da Academia Americana, mas a 10ª pergunta faz referência a isto. Você está em tratamento para algum problema dental ou facial? Ótimo essa pergunta, porque eu posso lançar mão dessa imagem já pensando, o meu paciente está em um tratamento endodôntico, ele pode ter feito uma cirurgia de terceiros molares, que sugere a imagem aqui da mídia, ele pode ter sido acometido por um processo bem inflamatório, uma cárie por interposição de um terceiro molar muito mal posicionado, que invadiu o tecido adjacente. Essa dor pode ser de espalhamento, ou esse paciente está em tratamento protético restaurador, realizou implante. Então isso é muito importante que você relacione o tempo causal, ou seja, o time real dessa sintomatologia. Você pode excluir algumas patologias, mas principalmente pacientes que foram acometidos por extração de terceiros molares, cirurgia ortognática, tempos prolongados de tratamento endodôntico ou procedimentos de estética prolongados, não é raro que eles apresentem um desconforto articular ou muscular. Então é importante que você, colega, nessa pergunta 10, seja muito astuto, seja muito inteligente para poder associar ao tempo prolongado de tratamento e uma possível e passageira DTM muscular e ou articular. Estamos finalizando essa primeira aula da semana Intro DTM. Tenho certeza que essas 10 perguntas fecham com o que nós vamos apresentar agora em 3 frases para você. Procurar identificar causas específicas, ou seja, para cada resposta, para cada assertiva que você teve durante o período das 10 primeiras perguntas, que você busque identificar causas específicas. Com isso, você vai apurar, você vai poder detalhar cada vez mais a possibilidade de diagnóstico da DTM muscular e ou articular deste paciente que está sendo acometido e ou avaliado por você. Fazer sempre a analogia entre sinais e sintomas, isso é imperativo. O paciente relatou um sinal clínico de um clique, ele relatou um sintoma de dor, procure sempre fazer uma associação. Ele relata um sinal clínico de dificuldade em abertura de boca, relacione a possibilidade ou não de dor, relacione a possibilidade ou não de um trauma, relacione ou não a possibilidade de algum tratamento, algum procedimento odontológico recente, mas também não exclua a possibilidade desse dolorimento do teu paciente estar relacionado com procedimentos tardios. E assim, a gente começa a entender o que eu quero dizer com a relação entre as comorbidades. E o que seriam as comorbidades? Para explicar de uma maneira mais simplista, eu várias vezes fiz esse comentário com você. Olha, o paciente pode ter uma DTM muscular, dói a musculatura em nível masseteriano, dói a orelha, dói um dente, dói a cabeça, dói o fundo do olho, ele tem excesso ou ele é poliqueixoso. Quais são as comorbidades? Quais são as queixas que pode dar uma alteração no comportamento ou na expressão da dor desse paciente? Em resumo, o que vem junto com a DTM eu posso qualificar como comorbidades.
E o que é mais comum dentro da DTM, principalmente a muscular? É muito comum dor na cabeça, dor de ouvido, acometimentos cervicais e muitas vezes dores à distância nos dentes. Então, tudo isso faz parte desse arsenal que você vai aos poucos anotando, vai mensurando passo a passo e com isso, com essa capacitação inicial dessas 10 perguntas, eu quero levar você de um ponto A para um ponto B, fazendo com que, cruzando informações, você possa sair dessa primeira consulta muito mais seguro, muito mais assertivo, com um poderio, um arsenal muito grande para que você possa dar o diagnóstico final, lembrando, desse diagnóstico final, essa hipótese diagnóstica que nós vamos fechar juntos